Pilotos dividindo o mesmo carro, pontos que não valem, classificação pela soma dos tempos, algumas regras malucas da Fórmula 1 é o tema do nosso vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e este é o Bootkin GP. Fala, bacharéis do Bootkin, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E o tema deste vídeo aqui foi sugerido por vocês. Eu fiz lá uma postagem colocando alguns temas para votação e vocês escolheram esse tema. E vocês também podem colocar aqui nos comentários temas para os próximos vídeos. Então eu sempre quero fazer também aqui, pelo menos um dia da semana, um vídeo com um tema escolhido por vocês. Então comentem aqui, eu seleciono os melhores, faço uma votação e então faço o vídeo. Certo então, pessoal? E hoje vamos falar um pouquinho sobre as regras mais absurdas, desnecessárias da Fórmula 1. Eu selecionei aqui 5 regras e essas 5 regras elas se mantêm no campo esportivo da Fórmula 1. Não falei muito de regra técnica porque confesso que não entendo tanto assim de técnica, não conheço muito de parte técnica. Então, para começar falando dessas regras, vou começar com a regra de dividir carros. Pois é, se a gente hoje em dia reclama de ordens de equipe, imagina só um piloto, o piloto número 1 da equipe, por exemplo, vamos lá, o Max Verstappen, tá correndo, aí o carro dele quebra. E aí a Red Bull pede para o Yuki Tsunoda parar o carro dele, o Verstappen entra no carro e continua a corrida com o carro do Tsunoda. Pois é, isso acontecia na Fórmula 1 no começo, nos anos 50, na década de 50 principalmente. O piloto quebrava seu carro e aí o companheiro cedia o carro para o piloto. E quando isso acontecia, os pontos dessa corrida eram divididos entre os dois pilotos. Tem até vitória que aconteceu isso, como por exemplo no GP da França de 1951. Juan Manuel Fangio e Luigi Fagioli são os vencedores da prova e tiveram a divisão dos pontos. E nessa corrida também o segundo lugar foi dividido entre o Alberto Ascari e o José Froilán González. Essa regra valeu até o ano de 1959 e hoje em dia não pode mais pegar o carro do companheiro para continuar correndo. Regra número 2, a regra dos descartes. Desde que a Fórmula 1 surgiu até 1990, existia essa regra onde alguns pilotos tinham que descartar pontos ao longo da temporada, ou seja, só contava para o resultado final da temporada a pontuação de um determinado número de etapas na temporada. Então, por exemplo, quando terminou, né, essa fase, por exemplo, tinham 16 corridas no ano, mas só contavam para o campeonato os 11 melhores resultados de cada piloto, ou seja, se o piloto vencesse as 16 corridas, ele ia descartar pontos de 5 vitórias. Foi assim, é claro que ao longo desse tempo todo teve alguns ajustes. Por exemplo, na temporada de 76, a temporada tinha 8 etapas, 16 etapas, então pegava os 8 primeiras etapas, descartava o pior resultado e depois das 8 últimas também descartava o pior resultado. Já esse sistema que eu falei de valer só os 11 melhores resultados, valeu ali no final da década de 80, começo da década de 90, inclusive o primeiro título do Ayrton Senna, o Senna ganhou graças a esse sistema, porque o Senna ele marcou menos pontos do que o Prost na temporada. O Prost marcou 105 pontos, enquanto o Ayrton Senna marcou 94. Só que com os descartes, a classificação ficou 90 pontos para Senna e 87 para o Prost. Ah, então o Senna não merecia. Não vem com essa conversa não, porque se essa era a regra, o cara usou a regra e ganhou dentro da regra, então tá tudo certo. Mas eu quero saber o que vocês acham sobre essa regra. Eu confesso que assim, eu não sou totalmente contra. É claro que antigamente fazia sentido, né? Muito mais sentido porque tinha muitas quebras. Então, para o piloto não ser tão prejudicado no campeonato por uma quebra no seu carro, tinha esse descarte. Hoje em dia os carros praticamente não quebram. Então não sei se faz tanto sentido, mas não sei, de repente, né, poxa, já que vai descartar ponto, de repente o piloto pode arriscar mais. Ah, eu vou arriscar aqui porque se der errado, esse resultado aqui não vai valer mesmo, eu não vou perder nada, então eu vou arriscar. Não sei, talvez seria interessante voltar para experimentar. Não sei o que vocês acham. Regra número 3 da pontuação dobrada na última corrida, e isso aconteceu na temporada de 2014. Eles quiseram dar uma emoção no campeonato, não, temos que chegar até a última etapa com disputa, então vamos fazer que a última corrida vai valer o dobro de pontos. E nesse ano de 2014 a disputa ficou entre os dois pilotos da Mercedes,
e chegou na última etapa, no GP de Abu Dhabi, a classificação do campeonato com 334 pontos para o Lewis Hamilton contra 317 para o Nico Rosberg, ou seja, 17 pontos de vantagem. Se a pontuação fosse normal, o Hamilton precisava de apenas um quinto lugar, chegar em quinto mesmo com o Rosberg vencendo, para ser campeão. Com essa pontuação dobrada, a situação não era mais tão simples assim. Se o Rosberg vencesse a prova, somaria 50 pontos, o Hamilton precisaria obrigatoriamente chegar na segunda posição. Só que o que aconteceu? Por sorte, vamos dizer assim, o Rosberg teve problemas na corrida, o Hamilton acabou vencendo a prova, o Rosberg nem pontuou e o Hamilton foi campeão. Essa regra assim, não teve nenhuma interferência no resultado do campeonato, mas ninguém gostou dessa regra e ela já foi extinta já para o ano seguinte, voltou tudo normal e eu concordo plenamente, não tem que ter pontuação dobrada não nessa última etapa não, eu acho que tem que ser, todas as etapas tem que ter o mesmo valor de pontuação. Quarta regra era a regra da bandeira vermelha, que era um pouco confusa. Por exemplo, vamos supor que você tinha uma corrida com 50 voltas. Aí você deu 10 voltas, o líder estava lá com 10 segundos de vantagem para o segundo colocado. Deu uma bandeira vermelha. Quando retornava a corrida, os tempos dessa primeira parte, ele continuava valendo. Então o piloto largava, mesmo que na pista ele estivesse ali, o primeiro aqui e o segundo aqui colado nele. Mesmo que ele tivesse assim, a diferença na cronometragem mantinha os 10 segundos. Então, acontecia muitas vezes, por exemplo, o cara cruzar a linha de chegada na primeira posição, mas na verdade ele está em segundo porque no tempo, na soma dos tempos, o tempo dele era bem confuso. E eu lembro que isso aconteceu, eu lembro muito bem de uma corrida que foi o GP do Japão de 94, onde choveu. Então o Damon Hill estava na liderança e deu bandeira vermelha, interrompeu a prova, e quando voltou, o Schumacher estava na liderança. Só que daí o Schumacher não tinha que chegar, ele tinha que cruzar a linha de chegada primeiro, mas abrir uma diferença para tirar aquela diferença antes da bandeira vermelha. Inclusive tem uma ultrapassagem do Nigel Mansell em cima do Jean Alesi na penúltima volta, valendo a terceira posição, mas que o Mansell passou, mas não valeu, porque o Mansell, mesmo ultrapassando, continua na quarta posição porque ele tinha tempo atrasado. Cara, era muito confuso. Podia ser mais justo? Podia. Mas era muito confuso, assim, para você ter que ficar toda a volta, ter que ficar ali. Eu lembro até que quando eu assisti o GP do Japão de 94, eu fiquei sem entender, mas por que estão valendo tempo, não tá valendo a posição? Por que o Schumacher tem que marcar o tempo? Eu realmente não entendia ainda, né? Eu era uma criança, tinha 11 anos, mas depois que eu fui entender, mas realmente era muito confuso, e depois dessa corrida do GP do Japão de 94, isso acabou. Então assim, deu bandeira vermelha, cara, esquece a diferença, larga e volta da onde recomeçou. E eu acho que é bem mais fácil. E a última regra maluca era a regra das qualificações. A Fórmula 1 teve vários sistemas de qualificação, e principalmente ali depois de 2003, começou aquela classificação em volta única, que eu particularmente gostava, mas não é dessa que eu tô querendo falar. Em 2005, inventaram uma regra de qualificação que era da soma dos tempos. Então o que acontecia? Tinha o treino de sexta-feira, ia lá, fazia, tinha os tempos. E aí tinha o treino de sábado, e aí a pole position era definida pela soma dos dois tempos. O seu tempo, o melhor tempo na sexta, mais o seu melhor tempo no sábado, dava o seu tempo total, e aí assim formava-se o grid de largada. Assim... Naquela época, né, como a gente não tinha, por exemplo, transmissão do treino de sexta, ficava meio estranho, né? Ou seja, a gente não conseguia acompanhar a classificação inteira. Hoje, talvez faça sentido para aquela coisa assim, aquela conversa de querer valorizar a sexta-feira, de repente seria interessante testar. Né? Vamos fazer duas classificações e soma-se os tempos das duas classificações. Não sei, é uma ideia, quem sabe, por que não? Mas teve um outro sistema de classificação também, que foi em 2016 que foi testado, que era um sistema de eliminação. O que acontecia? No Q1, então, por exemplo, tinha lá 16 minutos de duração. Após metade, 7 minutos, por exemplo, quem estava em último na classificação do Q1 já era eliminado automaticamente. E aí depois, a cada 1 minuto e meio daquele tempo, ia eliminando também quem era mais lento. Quando começou... pareceu legal, emocionante, nossa, que legal, vai eliminando e tal. Só que daí, primeiro, que na primeira vez que isso foi testado, foi na Austrália, quando chegou no Q3,
os pilotos fizeram uma volta e não voltaram mais para a pista. Então, tipo assim, ficou lá o cronômetro, a contagem regressiva de 1 minuto e meio, e sem ninguém na pista, então já foi meio um anticlímax. Tentaram na próxima etapa, também não foi emocionante, porque daí ninguém mais queria se arriscar, e aí cancelaram essa regra da classificação e voltaram aí para o sistema que é até hoje Q1, Q2 e Q3, que também é muito bom. Eu só acho que se eu fosse mudar, eu faria só assim, uma volta lançada para cada piloto em cada uma das sessões. Chega no Q1, ó, quem vai primeiro? Vai primeiro quem está líder do campeonato. Piastri vai primeiro no Q1, é uma volta só. Um de cada vez, depois vai o Norris, depois vai tal. Até que o último quem vai é o Colapinto. Beleza. Aí no Q2, aí já vai inverso. O mais lento no Q1 vai primeiro no Q2 e faz a volta. E assim vai. E aí no Q3 também. O décimo colocado vai primeiro e quem fez o melhor tempo no Q2 vai por último, uma volta lançada de cada um de cada vez. Eu acho que seria muito emocionante. Mas então é isso. Essas foram as regras aí que eu achei mais malucas, vamos dizer assim, da Fórmula 1. Me conte aqui qual que você achou mais maluca. Se tem alguma que eu não falei aqui que vocês também acham que era meio estranho. E claro, deixem sugestões de temas aqui pra gente e aí pros próximos vídeos. Certo? Então, pessoal, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o seu like. Agora você pode se tornar apoiador do canal aqui pelo YouTube, clicando em Seja Membro. Claro, siga o Botequim GP nas redes sociais e passa a nossa lojinha lá, botequimgp.com.br, compre sua camiseta e sua miniatura. Valeu, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.